30 de março de 2023, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós estamos nos aproximando do Domingo da Paixão do Senhor. Por isso nós estamos acompanhando, junto de toda a igreja, nesta quinta semana da Quaresma, na liturgia antiga chamada Primeira Semana da Paixão, os acontecimentos iminentemente próximos da condenação de Jesus pelos judeus, pelos mestres da lei e os fariseus. Mas nós não vamos acompanhar os evangelhos. Hoje vamos continuar a meditar a primeira leitura proposta pela liturgia, que é o texto de Gênesis 17, do 3 ao 9. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer a tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, parece um pouco deslocado esse texto da vocação, do chamado que Deus faz a Abraão, diante do mistério que nós estamos celebrando da vida de Jesus Cristo. Jesus está já num embate com os fariseus, próximo da sua condenação. Por que a liturgia coloca esse texto de Abraão, chamado de Abraão? Porque se nós acompanharmos no evangelho de hoje, você pode ler, procurar na internet, dar uma lida no evangelho de hoje. Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Deus, ele antecede a existência de toda a obra da criação. Deus antecede a existência humana. Então, todo chamado, toda aliança que Deus vai fazer com o ser humano é graça, é dom de Deus. Deus é aquele que por primeiro vem ao nosso encontro para fazer conosco aliança. É só olhar a figura de Abraão, que hoje nós contemplamos esse texto. Deus foi até ele, Deus o procurou. E encontrando-o, chamando a sua atenção, tendo para si a sua atenção, Deus fez um pacto, um contrato espiritual que nós chamamos de aliança. Meus queridos, a mesma coisa acontece conosco. Você que está a ouvir essa mensagem de hoje, muito antes do que você pensasse em ouvi-la, para assim colocar a palavra do Senhor no seu coração e na sua vida, foi Deus quem pensou em você.
Deus tem o nosso nome inscrito no seu coração. Quando nos criou, Ele, ao nos criar, escreveu o nosso nome no seu coração, ou até mesmo antes de nos criar. Nós fazemos parte dessa descendência incontável de Abraão, por Jesus Cristo, que institui a igreja, e a igreja que abriga todo ser humano. Por ela nós fazemos parte da descendência de Abraão, da grande família de Deus. Meu querido, minha querida, Deus também vem procurar a mim e a você nesse tempo da quaresma, porque Deus quer fazer uma história de amor para comigo, para com você. Nós somos muito falhos, nós somos imperfeitos, mas nós vemos isso também na vida dos santos, até mesmo dos santos do Antigo Testamento. O próprio Abraão era um homem politeísta, um homem poligâmico, vivia numa cultura pagã de adoração e de sacrifícios pagãos, cultos aos deuses pagãos, sacrifícios humanos eram realizados na cultura de Abraão. Ora, quanta coisa Deus teve que ir purificando. E quando Deus chama alguém, como está chamando a mim, a você que está ouvindo esta palavra de hoje, Deus já sabe o que nós somos, Deus já sabe o pouco que nós temos a oferecer, Deus já sabe o que Ele quer de nós, qual o propósito que Ele tem na história da salvação, na obra da criação. Deus sabe o trabalho que Ele vai ter para ir nos moldando, como foi moldando Abraão, até que se tornasse um modelo de todos os santos do Antigo Testamento, como nós o chamamos de o patriarca da fé ou o pai da fé. As coisas não acontecem de imediato. A conversão, a realização dessa aliança que nós selamos com Deus na nossa vida é algo gradativo. Mas nós precisamos dar passos de maturidade. Quantas coisas em nós precisa de fato amadurecer para que essa aliança que nós selamos com Deus Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo, a nova aliança, possa se cumprir de verdade. Quantos passos nós precisamos dar? O que ainda nós precisamos amadurecer em nós? As nossas escolhas, a nossa postura, o nosso jeito de ser, talvez algumas coisas com as quais nós temos apego, vícios, traços de temperamentos, situações que os acontecimentos da vida têm mostrado que não estão nos fazendo bem. O que nós precisamos amadurecer para que esta aliança possa de fato, efetivamente, de fato, ir se cumprindo de maneira mais concreta nessa quaresma? Meus queridos, nós já estamos terminando a quaresma. Mais uma semana, menos até, e a quaresma se conclui. E o que nós fizemos? Ou será que nós ofuscamos mais a aliança nessa quaresma em vez de fazê-la sobressair com um brilho de santidade em nosso coração, nas nossas relações? Cada um de nós pode responder por si. Que Deus nos abençoe, assim como Deus chamou Abraão. Venha, Abraão, do jeitinho que você está, que eu vou fazer uma história de transformação na sua vida, na sua história. Venha, Abraão. Dessa maneira, Deus também chama cada um de nós, a mim e a você, meu querido filho e filha. Força e coragem. Deus os abençoe abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.